Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física no Enem 2023. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, ou seja, a temperatura está diminuindo, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar em seu interior. Considere o ar do pneu como um gás perfeito, também chamado de gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, ou seja, no diagrama pressão por temperatura, são representados pelo gráfico. E aí, logicamente, nós temos 5 opções de gráfico. Gente, muita calma nessa hora. Vamos para a primeira dica, o primeiro passo que a questão nos fornece. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Se não houve alteração do volume, é porque o volume inicial é igual ao volume final. Temos, portanto, uma transformação isovolumétrica, também chamada de transformação isocórica, em que o volume é considerado constante. A questão nos falou também que esse gás pode ser considerado ideal, um gás perfeito, e, para os gases perfeitos, o termo pressão vezes volume dividido pela temperatura é considerado como constante. Por isso que igualamos aqui a K, uma constante qualquer. Pessoal, veja que o volume é constante. Ótimo. Quer dizer, então, que pressão e temperatura são expressas de acordo com um quociente, isto é, são grandezas diretamente proporcionais. Se nós aumentamos a pressão, devemos aumentar a temperatura para que exista uma compensação nessa equação. Por outro lado, ao reduzirmos a pressão, devemos reduzir também a temperatura. E vice-versa também, tá? Um aumento de temperatura resulta numa pressão maior e uma diminuição de temperatura resulta numa pressão menor. Observe que o gráfico dessa questão é um gráfico da pressão pela temperatura. E por que é que nós temos a representação dessa reta crescente aí que eu coloquei para vocês? Ora, pois esse é o gráfico de grandezas que são diretamente proporcionais em primeiro grau. Nós temos uma reta crescente, por definição, ok? Agora, esse ponto aqui de baixo, será que é o estado inicial? Será que é o estado final do gás? Ou será que é aqui em cima? Enfim, vamos pensar, né? Voltemos aqui para o enunciado. Observe que tivemos um resfriamento. Antes nós tínhamos o quê? Uma temperatura alta, o que resultava numa pressão também alta, pois são grandezas aqui diretamente proporcionais para essas condições. Porém, existe um resfriamento. Então, nós temos uma temperatura que está diminuindo, consequentemente, a pressão também diminuirá. Esse é o sentido desse processo termodinâmico, pessoal. Nós começamos aqui no ponto I, um ponto inicial em que nós temos uma alta temperatura e uma alta pressão, e o sentido da transformação é de vir para um estado final em que nós temos uma temperatura menor, pois houve resfriamento, né? Acompanhada de uma pressão menor também. E aí nós marcamos a letra E de elefantíase. É isso, pessoal. Até a próxima questão.